Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e hoje quem está aqui comigo para ajudar a apresentar é o Ramiro. Bom dia, também sou fisioterapeuta, estou aqui acompanhando o João em mais uma edição de Articulamente, né? Junto com o doutor aqui vamos fazer uma conversa e compartilhar muitas experiências, até aquilo que nos agrega no dia a dia. Hoje o tema é sobre quadril, lesões e cirurgia. E para falar sobre esse tema, nada mais nada menos que o nosso especialista, uma das referências na cidade, estado e Brasil, Dr. André Moura. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui nesse podcast com um nome muito propício. Articularmente é fantástico, adorei esse nome aí também. Doutor André, antes de começar, né, eu gostaria primeiro de agradecer aos patrocinadores, né, a Clínica Physioform, ela que oferece toda a estrutura para que esse podcast aconteça. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa o like e vai comentando aí caso você se sentir encontrado em alguma situação que nós estamos falando. Doutor André, como que surgiu essa questão da ortopedia e quadril, cara? Como que você foi parar nessa especialidade? Bom, é inegável que tem uma influência familiar, não tem como, né? Meu pai é ortopedista também, então minhas memórias da infância era sentar no banco de trás do carro com uma pilha de raio-x e, e cheiro e mancha de gesso e etc e tal. E quando eu era criança eu achava que ser médico era ser ortopedista. Não sabia que tinha outras áreas, que era para arrumar quem está machucado. E daí ficou incutido, evidentemente, a influência do meu pai, não tem outra opção. E aí, a tua formação ela foi feita onde? É, eu fui muitos anos atrás, aí no começo dos anos 90, o pessoal daqui de Joinville ia fazer o segundo grau fora, né? Então, fiz segundo grau em Curitiba, fiz a faculdade de medicina lá, a faculdade evangélica, agora é Evangélica Mackenzie, e fiz a residência de ortopedia lá em Curitiba mesmo. Mas eu fiz uma especialização em cirurgia do quadril. Isso veio durante a minha residência. Me apaixonei pela cirurgia do quadril, principalmente depois que fazer o quadril, a cirurgia pediátrica. Tem muitas patologias nas crianças, isso também me interessava. Era uma especialidade que abrange problemas desde do nascimento até a idade adulta nas fraturas, por exemplo. E eu preferi fazer quadril, essa especialização que realmente me encantou mesmo. A articulação também é muito linda, uma articulação esférica de carga, eu adorei. E fui para o Rio Grande do Sul, fiz lá em Passo Fundo, no Hospital Ortopédico, fiz a residência nessa área de atuação específica, a gente chama de subespecialidade, e gosto muito do que faço. Cara, e se fosse pra gente falar uma característica, uma peculiaridade do quadril em relação às outras articulações, né? O que que você poderia falar? É. Mais interessante é assim, a gente chama que a minha área de atuação seria quadril e pelve, mas a unidade funcional, se você for no meu consultório, tem até uma maquete que é importante saber, ela engloba parte da coluna lombar, que a coluna lombar se une na pelve ou bacia. E o fêmur se une na pelve ou bacia também. Então, a pelve ou bacia, os dois nomes estão certos. A gente fala, bacia é muito. Não, tá certo mesmo, pode falar. Ela parece uma bacia virada. Ela encaixa na coluna lombar e na articulação coxofemoral, que é a articulação do quadril propriamente dita. Então, a peculiaridade é que ela é utilizada tanto de pé como sentado. A gente usa ela, incrível, por exemplo, para calçar uma meia. Você usa a coluna lombar, você usa a pelve, você usa a articulação do quadril em todos os seus movimentos. É uma coisa muito simples do dia a dia. Então, uma das maneiras da gente avaliar a qualidade de vida ou a função da articulação é falar: você consegue calçar a meia, calçar o seu sapato, ou melhor ainda, você consegue cortar as unhas do próprio pé, né? Porque você tem que fletir a coluna, você faz uma tucked in na pelve, né? Você encolhe a pelve, roda externo e abduz o quadril. Então é um movimento simples do dia a dia. Às vezes também entrar e sair do carro é outra questão da anamnese que a gente usa. Então não é só ficar em pé, correr, tem também deitar de lado. Então a articulação do quadril ela é maravilhosa porque ela está sujeita a forças extremamente grandes, aproximadamente, se você correr de 6 vezes o peso corporal, 3 vezes somente pelo fato de caminhar.
É muito, muito forte. Se você pratica esporte, você sabe que movimentos pélvicos, né, que envolve coluna lombar, pelve e quadril, são os de grande força, geram bastante força. Então são usados em movimentos, gestos esportivos nas mais várias disciplinas, principalmente em artes marciais, né? É, Sim, eu queria aproveitar até interessante o esclarecimento, né? Porque muitas vezes até deixamos, em certa forma, só fixado de que você vai trabalhar quadril. Mas, na verdade, pelo que você está explicando, ele envolve outras partes do corpo que vão fazer aquela compensação de carga ou vão fazer a transferência de carga, seja marcha, sentar, levantar, etc. Importantíssimo isso, por quê? Porque também você nos traz à tona de que não necessariamente algum acometimento quadril venha a ser uma questão que vai levar a um problema em si diretamente, vamos dizer assim, mas que também provavelmente uma afecção lombar ou que venha do joelho para o quadril possa interferir. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas dizem, não, eu tenho um problema lombar e parou. Mas não está se levando aquilo que a pessoa pode ter um futuro acometimento, alguma lesão no quadril, né? Exatamente porque começa a iniciar a limitação do movimento, né? E ele só se concentrou na primeira dor lombar. Isso é importantíssimo. Então, pelve, né? Que é uma área que a gente já está cada vez trabalhando mais. Eu acho que o doutor foi bem assertivo ali em dizer que não é simplesmente olhar esse movimento em três eixos, né? Da articulação coxo-femoral, mas que também pode vir sobrecarregado por alguns outros grupos, né? Quando tem alguma situação assim que de repente um paciente chega e só reflete, tenho dor na pelve, você faz alguma indução para ele também refletir em outros grupos musculares para ver se tem alguma conexão ou correlação para o problema? Sempre é importante mesmo, e no meu dia a dia, muitas vezes vem pacientes com problema da coluna lombar baixa, que são dores que não são do quadril ou pelve, mas vão para o quadril e para a pelve, né? Como você comentou agora. Desgaste da L5S1 ou até pós-operatório, artrodese, principalmente L5S1, imobiliza um segmento da coluna e as dores sobrecarregam os trocânteres, sabe? Então, eu sempre avalio força muscular, acho importantíssimo, contra a resistência mesmo de todo o membro inferior. Tem que fazer uma anamnese também para excluir ou incluir patologias neurológicas do ciático, acho importante mesmo, e não só a articulação do quadril em si, né? Porque se a gente trata uma patologia, você meio que é induzido, porque realmente é uma subespecialidade, a focar só ali, mas negligenciou o nível acima, está cometendo um equívoco que pode ser infrutífero o tratamento, né? Então, eu sempre avalio, meu exame físico inclui avaliação neurológica da coluna lombar junto com todos os do quadril e inclusive um pouco o joelho, porque realmente o fêmur, que é o osso mais comprido e provavelmente o mais duro do corpo, né? Ele se encaixa tanto na pelve como na tíbia, então ele faz parte do quadril e do joelho. Eu acho importante que alterações anatômicas de um podem acarretar no outro mesmo. Mas no dia a dia o que eu mais vejo é principalmente da coluna lombar. Inclusive, pacientes quando vêm no consultório com assim, estou com dor aqui, assim, no quadril. Na verdade, não é a articulação do quadril, mas não tem problema. Isso para o leigo a gente compreende. Aham. Mas, por exemplo, você vai na costureira pedir para ela ajustar uma calça no quadril, ela vai ajustar na pelve, ou no final da Aham. lombar, não é na Né, articulação na mesmo, né? articulação. E tudo bem, mas a gente Aham. varia. Então, quadril mesmo é na região da virilha e geralmente as patologias a gente, eu acompanhei, eu pude acompanhar o Papa da cirurgia por vídeo do quadril e a auxiliar dele, a Kay Jones, ela deixou conhecido o que a gente chama como sinal do C. Você faz a letra C com a mão e pega na virilha. Isso é estritamente da articulação coxofemoral e geralmente é uma patologia que se trata por artroscopia. É uma coisa muito simples, né? Assim como dificuldade de cortar as unhas do próprio pé, geralmente é artrose. Então já
Eu acho importante uma avaliação, não digo holística, mas funcional da lombar, pelve e quadril. É importantíssimo. Perfeito. A gente costuma falar, né, que os músculos, eles têm origem e inserção, né? Então, justamente, eles estão meio que tudo de mão dada, assim, né? Sim. Então, qualquer alteração em um pode gerar uma alteração em outro. Esse é o conceito que eu peguei mais com os fisioterapeutas, mesmo, de cadeia funcional, essas coisas. Acho muito mais importante pensar sobre isso, incluindo a anamnese, principalmente exame físico. Até essa semana eu tive um atleta que joga no Juventus aqui, né? De Joinville. E com dor. E aí, cara, a gente começou a fazer o trabalho, o treino de propriocepção. E ele me deu um feedback essa semana. Ele falou assim: João, eu não entendia que a pelve tinha tantos movimentos. Uhum. Porque antes eu treinava, malhava e parecia que o músculo não ativava. E agora que eu entendo o movimento que a pelve faz, eu consigo fortalecer ele. E minha dor diminuiu. Então, opa, chegamos no que a gente queria, né? Agora, tu comentou sobre a patologia ali, né? O que que o nervo ciático ele confunde tantas pessoas assim, né? Porque nem toda dor de nervo ciático é nervo ciático, mas pro público de casa tudo é nervo ciático. Porque acho que ficou conhecido, né? Primeiramente, se o nervo é um fio de luz, né? Um fio de luz que acende uma lâmpada. Você tem um interruptor de um lado, o fio de luz que é o nervo e a lâmpada do outro lado. Então, se você acionar o interruptor, vai acender a lâmpada, desaciona, apaga. Então, o nervo tem que transmitir esse impulso nervoso. Se houver algum distúrbio na condução dele, seja por alteração lá em cima, ou seja, na raiz do nervo, que seria na medula espinhal, alguma coisa que comprime ele, seja um biquinho de osso, que é osteófito, uma protrusão de disco, uma hérnia do disco, alguma coisa que comprima o nervo lá, o reflexo vai ser principalmente onde o nervo termina. E o ciático é um nervo formado por 3 raízes, vai até o pé, a lateral da canela, o calcâneo, e qualquer coisa nesse trajeto pode estar alterada. No nível da pelve tem um músculo chamado piriforme, que às vezes ele tem uma alteração anatômica, ele pode ficar em forma de tesoura, bem no meio do bumbum mesmo, né? Então é desagradável quando se senta. Quando eu comecei a estudar sobre isso há muitos anos atrás, a gente dizia que era o cara que usava carteira muito grossa no bolso de trás e sentava em cima. Fica exatamente ali apertando o piriforme. Então muitas vezes pode ser uma alteração do nervo ciático levar a dor para o quadril, ela pode nem ser do próprio ciático, ser uma lombalgia simples ou uma síndrome do piriforme. Como está muito enraizado, muita gente diz que é problema do nervo ciático, mas o nervo em si não vai ter nenhum problema, a não ser que seja um tumor de nervo, mas sempre alguma coisa cutucando o nervo, alguma coisa atrapalhando o fio de luz levar ao impulso. Ao nível do quadril, geralmente é o piriforme, mas pode ser sequela de fratura, pode ser na coluna por hérnia de disco ou artrose. Enfim, está muito conhecido, mas tem que examinar. Tem que examinar, né? É, Porque pode ser muitas coisas, né? muitas coisas. Nós vamos falar algumas lesões, e daí se tu puder mais ou Uhum. menos dar uma pincelada, como que a gente pode diferenciar uma da outra, né? E- Isso. Só de repente para a gente também ter algumas questões do dia a dia. uhum. É o maior público que tem afecção, ou seja, homem, mulher, idade, é, mais ou menos para a É, gente saberem assim, ó, estou chegando nessa idade é, e já tenho que me prevenir. Óbvio, a prevenção é anterior, né? sim. Mas pelo menos já algumas queixas. Bom, com relação ao sexo, sim, sempre quem mais consulta no médico são as mulheres, né? Porque elas cuidam de si mesmas e têm interesse em melhorar logo e reparam nas coisas, né? O homem é bem mais negligente consigo mesmo. Então, mas estatisticamente é 50-50 as patologias. Mas quem procura, a idade é mais abrangente. Isso é interessante. Uma das coisas que me apaixonou pela especialidade foi a abrangência, principalmente nos anos da minha formação. Porque há muitos anos atrás, perdão, todo mundo que tinha problema do quadril geralmente era artrose ou artrite, e a artrose é uma artrite degenerativa, ou seja, um desgaste na articulação. O quadril é uma articulação esférica, então tem movimento em todos os planos, é uma articulação de concavidade da bacia na convexidade da cabeça do fêmur, então ela tem que dobrar, esticar, abrir, fechar, cruzar e descruzar. Depende da esfericidade e da qualidade da cartilagem. Quando há restrição desse tipo de movimento e dor, geralmente era artrose, por um desgaste da idade e em pessoas de mais idade. Mais frequentemente em mulheres mesmo.
Porém, nas idades mais baixas, então é um adulto jovem ou um adulto maduro já, tem muita questão do impacto femoroacetabular e lesões de labrum. São alterações anatômicas na cabeça do fêmur, geralmente é o osso da bacia, não muito grandes, um pouco mais sutis, mas levam ao desgaste da cartilagem. É a patologia que o Gustavo Kirten teve. Ficou famoso, mais ou menos, era na mesma época que eu estava no final da faculdade, então era um assunto que estava muito na moda, o impacto femoroacetabular. Ele dá mais nos adultos jovens, adultos maduros. A artrose em pessoas de mais idade, né? Porque gastou, às vezes causada pelo impacto, né? E nas idades mais jovens, a displasia e instabilidade do quadril. Displasia é uma alteração na forma, nos casos graves ela está presente no nascimento, o pediatra tira a criança e já avalia isso nos primeiros exames. Pode ter o quadrilzinho fora do lugar, uma displasia grave, luxação congênita do quadril é o nome. Então eu não faço cirurgia pediátrica, né? Mas eu atendo a partir dos 14 até a idade avançada. Tem um paciente de 94, Dona Amélia, e Pode-se, mais, né, pode-se. cara? E tem pacientes muito jovens ou adultos maduros, também tem, o adulto maduro, o homem, tem muita necrose vascular da cabeça do fêmur também. Então abrange todas as idades. Mas a criança pequena, daí o ortopedista pediátrico faz, mas geralmente são patologias do quadril também muito presentes. Legal. Essa questão da artrose, existe uma preocupação de que as pessoas, às vezes, elas chegam aqui com um exame de imagem e falam, ai, porque eu tô com artrose no quadril, como se Aham, fosse um bicho de sete cabeças, sim, né? Mas a artrose, todo mundo que tá vivo vai chegar na artrose, sim. né? Como que funciona essa relação da artrose com a dor, né? Bom, tem duas máximas que eu gostaria de lembrar, que a primeira é só tem desgaste, só dói em quem está vivo. Então é uma coisa boa, não é tão ruim assim, dá para dar o jeito. E, e tem uma propaganda antiga também que dizia: a imagem não é nada, CD é tudo. Então, Boa. a imagem, na verdade, o laudo da imagem não é nada. A imagem e a função vão me ajudar. Então, muitas vezes, um exame de imagem vem com um laudo que, na conclusão mesmo, que é para ser um resumo mais objetivo, descrevendo várias coisas que o colega radiologista vê, mas muitas vezes não tem relação com a queixa e também não examinou e não viu a função. Então, o mais importante é quem pediu ver as imagens e examinar. O que mais interessa é a função. Então, a artrose é um desgaste da artrose. Se você fizer uma radiografia simples de quadris, dos quadris e da pelve, e fizer e dizer, não, esse exame de radiografia não tem artrose. Fizer uma ressonância do mesmo paciente no mesmo dia, e você vai ver alterações na cartilagem, não, aqui já tem condropatia, um pouquinho de erosão, edema, então já é sinal de artrose inicial. O mesmo paciente com dois laudos diferentes, né, na mesma articulação. Então, a artrose é um desgaste, todo mundo vai ter e faz parte do envelhecimento, mas se ele se torna patológico a ponto de atrapalhar a função e causador, deve ser tratado. Então, não é somente pelo laudo, não, depende da função que tem e se está te atrapalhando a vida. Muitas pessoas têm limitação da função conforme envelhecem, sem dor, né? Tanto que o símbolo da ortopedia é aquela árvore de Nicolas Andri lá, que Uhum. é uma árvore jovem, com uma ripinha do lado para ela crescer corretamente. Porque na juventude nós temos mais mobilidade, maleabilidade, mais flexibilidade, e na idade avançada a mesma pessoa tem menos. A criança de 6 anos põe o dedão do pé na orelha. A mesma pessoa com 85 mal cruza as pernas. Uhum. Faz parte da vida. Mas se teve algum processo que causou dor ou muita limitação, principalmente se comparado com o outro lado, a gente trata. Então, a artrose tem jeito, tem tratamento, às vezes não é o que o paciente gostaria, também não se deve fazer falsas promessas, né? Mas tem tratamento e pode melhorar muito bem. A cirurgia do quadril foi feita para alívio da dor e melhora do movimento. Mas quem faz milagre é Deus, só a gente quebra o galho. Certo. Muito legal. Legal, legal essa questão. Um dos pepinos que a gente tem na fisioterapia é principalmente queda em idosos e fratura de quadril, né, cara? Como que a gente lida com isso, né? Esse é um problema aí, é até cada vez mais frequente, que a nossa população, principalmente aqui em Joinville, tem uma expectativa de vida muito boa.
nossa qualidade de vida aqui e uma mistura de alemão, italiano, português e índio e ficou todo mundo com uma longevidade bastante boa, né? Principalmente quem mora no interior, nos arredores, tem uma vida mais saudável, frequentemente passa de 90 anos de idade. Então, como o envelhecimento é inexorável, você está vivo, você está envelhecendo, e os desgastes fazem parte dele, né? A gente, muitas vezes a cabeça vai muito bem, mas o corpo não responde tanto, né? E às vezes ao contrário. Mas enfim, o envelhecimento promove a perda da dureza do osso, ok? Então, novamente, usando uma metáfora para a árvore, que é bem interessante. Uma árvore jovem tem um galho flexível, né? Então, as crianças podem ter fraturas em galho verde, que a gente chama como galho mesmo. O adulto já tem como se fosse um galho de uma árvore madura, tem um certo equilíbrio entre a flexibilidade e a dureza. E a pessoa de mais idade, acima de 65 anos, principalmente mulheres já pós-menopausadas há anos, têm uma fragilidade maior, é como se fosse um galho um pouco mais seco, a flexibilidade é pouca e se quebra com mais facilidade. Os ossos, principalmente os ossos longos, principalmente o fêmur, que é um osso que sustenta várias vezes o peso do corpo, e ele tem uma curvatura. A cabeça do fêmur é redondinha na área do pescoço, que é o colo femoral, ou perto dele, é uma área de fragilidade anatômica já. E muitas vezes a pessoa de mais idade tem os ossos mais frágeis, mas essa mesma pessoa com 18 anos tinha o osso duro como um concreto, né? Algumas coisas aceleram essa osteoporose. Osteoporose significa osso poroso. Posso me exceder um pouquinho mais? Pode, Pode, fica à pode. vontade. Você se lembra daquele chocolate diamante negro? Sim. Diamante negro é duro, maciço. Para você dar um pedaço para ele, pá, tinha que quebrar, fazer uma força e dividia. Uhum. Tem aquele chocolate soufflé, que era um chocolate Sofrer. todo aerado. Agora mudou o nome também. Aí se tu quebra ele, você vê que ele tem um monte de furinho dentro, ele é mais fácil de quebrar que o diamante negro. Agora mudou o nome do soufflé, não sei qual que é mais. Então isso é para explicar que o osso maciço é difícil de quebrar, o osso poroso é bem mais fácil. A gente trata ou evita que a osteoporose progrida grandemente para evitar fraturas. Porque às vezes em pessoas de muita idade pode chegar ao ponto de não precisar nem cair para quebrar. Às vezes se levanta de uma cadeira, quebra e aí cai. E já vi isso acontecer, Sim. principalmente em muito idoso mesmo. O tratamento de uma fratura por osteoporose, 99% das vezes é cirúrgico, para não dizer 100%. Então, você tem um paciente geralmente idoso, com o osso frágil, o osso é o espelho da vida, o osso está frágil, a vida está frágil, tá? Sustenta a vida. Então, daí vai ser submetido a uma cirurgia. Então, a gente trata a osteoporose para duas coisas. Se possível, prevenir as fraturas, ou se quando elas ocorrerem em menos gravidade do que se não forem prevenidas. Porque, às vezes, uma fratura simples, de uma pessoa que tratou a osteoporose, é mais fácil da gente tratar de uma cominutiva em várias partes. Geralmente acaba em cirurgia mesmo, uma queda no idoso, limita um pouco a função, a chance de ter do outro lado é grande e realmente é um problema de saúde pública numa população que eu estimo bastante, né? Que são os velhinhos. Eu, E uma questão, aproveitando essa colocação da osteoporose, assim, e indo um pouquinho aquilo que a gente também preconiza, que é a prevenção, né? Uhum. Como assim, poder, perdão, poder ser orientado, podemos ajudar, né? Porque até na fisioterapia trabalhamos a esse nível. A nível de alimentação, muitos sabemos que até na internet aparecem aquelas propagandas milagrosas, né? Consumo de colágeno, ômega 3 e etc, etc, prometendo que o osso vai voltar a ser aquele que era, né? É. Então, como a gente pode conscientizar da nossa parte, até temos uma ideia, né? Mas, assim, e a partir de que idade? Porque, por exemplo, eu já estou bordeando os 60, né? Então, obviamente, já entrando na área da saúde, já tem uma questão de cuidado. E como você falou bem, anteriormente, o homem é menos cuidadoso com a própria saúde comparando com a mulher. Mas a partir de que idade, como poderíamos levar isso? Ó, já começa a consumir complementos, suplementos. É, Bom, excelente pergunta e assim
A gente vive num país numa área que o acesso à comida boa ainda é relativamente barato, né? Então, muitos suplementos a gente compra na feira ou na verdureira aqui do lado, que é Na vendinha. a vendinha, e principalmente aqui na região, vem comida de boa qualidade, etc. e tal. Mas é lógico, suplemento para quem tem necessidade, às vezes no dia a dia você não consegue comer a quantidade adequada, mas assim, colágeno, que está muito na moda agora, não hidrolisado tipo 2, com várias associações, é um suplemento que ajuda nas articulações para artrose, não para osteoporose. Alimentos ricos em cálcio, né? Também, evidentemente, são vários. Feijão branco a gente negligencia, derivados de leite. Quem tem intolerância à lactose tem outras opções também, mas não só isso. Agora, uma das coisas que eu acho mais importante é e outra coisa também, medicamentoso, né? Quando começar a tratar. Certamente mulheres pós-menopausadas ou perimenopausadas devem fazer uma densitometria a cada 2, 3 anos, que é um exame que vê a dureza do osso. Nada mais é que um raio-x. Se avalia o quanto de raio passou através dos ossos, principalmente fêmur e coluna, porque são os que podem quebrar. E de acordo com o resultado, você vê se o osso está mais poroso ou menos poroso. Se tiver com uma osteopenia, está na metade do caminho. Se tiver poroso, começa a tratar. A primeira linha de medicação sempre é um pouco de suplemento, geralmente com cálcio ou algum derivado. E eu gosto muito do risedronato e do ibandronato. São remédios das classes dos bisfosfonados com uma posologia fácil de tomar, ou uma vez por semana ou uma vez ao mês. Eu acho que até, segundo os próprios pacientes dizem, é mais fácil tomar uma vez por semana, que vou tomar toda quarta, do que vou tomar todo dia 17. Vai acabar É. esquecendo eventualmente. Eu acho importante tomar isso aí, ele não vai repor a massa óssea, mas vai desacelerar a porose. Tem também outro remédio, os injetáveis que a gente usa, teraglutide, paraglutide, geralmente subcutâneo, a maioria das vezes, em alguns casos no soro. Mas esses sim podem até melhorar um pouco a qualidade da massa óssea. Bem que o diagnóstico ele é feito na densitometria, que é um exame de raio-x, mas às vezes no raio-x simples você já consegue, de uma maneira muito arcaica, mas eu uso no dia a dia, estimar isso pelas linhas de força do colo do fêmur. Você deve tomar suplementos as mulheres, principalmente perimenopausadas, os homens a partir dos 65 anos. Mas uma coisa muito importante, se os músculos são fortes e são bons, os ossos subjacentes a ele também são melhor. Muito bom. Então, exercícios de força, principalmente do membro inferior, e exercícios de propriocepção, que é o equilíbrio, vão ajudar a prevenir essas quedas, vão ajudar a prevenir fraturas, vão ajudar a deixar o osso mais saudável. Então, comer bem, fazer exercício de força, suplementar quando precisa. Basicamente, eu acho que Perfeito. Vai viver longe. Obrigado. Ótimo. Ô, Grazi, tu coloca aquela foto ali pra gente dos tipos de lesões ali? Cara, essa imagem eu acho ela sensacional, né? Eu acho que puder explicar um pouquinho pra gente o que que seria essas 4 cabeças de fêmur aí. legal. Então, na primeira imagem da esquerda, a gente tem o osso da articulação do quadril, né? A cabeça do fêmur, aquela estrutura arredondada, convexa, se encaixando na primeira da esquerda, no osso da bacia dessa maneira. Essa ali está representando uma articulação normal e a gente espera que ela tenha uma amplitude bastante grande de movimento. Quando essa articulação de frente fica deitada, eu estou vendo aqui essa primeira à esquerda mais alta, né? Então, o paciente estaria de barriga para cima, com o bumbum para baixo, eu estou vendo o quadril dele de lado aqui. A cabeça do fêmur ela tem que ter uma curvatura e aquela parte que se afina a gente chama de colo ou seria o pescoço da cabeça, tá joia? Nessa outra aqui superior à direita, existe uma perda da concavidade da cabeça do fêmur. Essa falta da curvatura a gente chama de kame, porque tinha um martelo medieval que funcionava de maneira elíptica, chamado kame, e chamou. Ficou. Mas para a gente saber um recurso mnemônico para não esquecer que problemas na cabeça são o que a gente chama de kame. Tá joia? Essa perda da curvatura ela se forma mais ou menos no final da maturidade esquelética, então ela não é do nascimento. Isso é uma pergunta que a gente tem, nasceu assim? Não. Aí se dá no final da maturidade esquelética, aos
13, 14 na menina, 15, 16 no menino, né? E tem gente que fala que ela é uma epifisiólise frustra, um escorregamento discreto. Enfim, tô viajando um pouco aqui. Mas o impacto femoroacetabular, que é o impacto entre o fêmur e a bacia, do tipo CAMI, se deve à falta da curvatura, principalmente na imagem com o paciente deitado, mais até do que em pé. Isso Tá? a gente adquire? Isso é uma lesão que vai se construindo de pequenas Ela lesões? provavelmente vai se construindo de pequenas lesões no quadril imaturo pouco antes da maturidade esquelética. No de baixo à esquerda é o pincer. Então, um recurso para se lembrar, pincer é o pinçamento. É como se houvesse o freio, igual o freio de bicicleta, que ele é uma pinça assim que freia. Existe um pinçamento no movimento da articulação do quadril. Voltando para o CAMI. CAMI acontece mais em homens e o pincer acontece mais em mulheres, porque a forma da bacia é maior e a mulher tem a pelve mais aberta para poder caber um neném dentro. Isso acaba gerando pinçamento. Mas a maioria, no dia a dia, na prática, a maioria mesmo é misto. É um pouquinho de CAMI com muito pincer, ou muito pincer com um pouquinho de CAMI, não está relacionado com o impacto axial de salto, e sim de dobrar e esticar uma articulação que perdeu a congruência. Né? E isso causa uma lesão numa cartilagem molinha, que nem orelha, assim, não é dura que nem osso, chamada labrum, estaria mais ou menos aqui assim, e isso evolui para um desgaste da articulação e está muito relacionado com artrose. Beleza? Isso vai gerar uma diminuição da mobilidade do paciente também, né? E outra coisa que a gente vê muito relato, né? Que ao contrário do que as pessoas pensam que vai doer por trás, muitas vezes dói pela frente, né? Sim. De novo, o impacto femoracetabular, que é essa patologia que a gente está vendo aqui. Ela geralmente inclui o que a gente chama de o sinal do C, que se pega na virilha mesmo, com a letra C formada nas mãos. E um dos principais sintomas é entrar e sair do carro com dor. Porque entrar e sair de um carro, um automóvel baixo, principalmente, né, o normal, um automóvel de passeio, você dobra, abre e roda o quadril e ainda flete a pelve. Tá? Então, vai ter sinal quando ele sai do carro, fica sentado, depois passa-se a ter dor quando fica em pé ou corre. Cara, agora isso cirurgicamente é um pepino, né? Não se mexe nisso? Se mexe? Se mexe, é muito legal. Essa é uma cirurgia que eu faço há muitos anos aqui e já fizeram no meu quadril também. O Giancarlo, obrigado. Tô ótimo. A gente trata isso como uma cirurgia por vídeo, que é a mesma cirurgia que o Guga fez, né? A gente faz 2 a 3 cortes de 1 centímetro em cada lado do quadril, põe uma câmera que é mais fina e mais comprida que um lápis, põe uma pinça também fina e comprida, trabalha olhando na televisão e no raio-x ao mesmo tempo. A gente consegue raspar o osso em excesso da bacia, costura o labro e raspa o osso da bacia, tirando esse impacto mesmo. É uma cirurgia por vídeo, ela é minimamente invasiva, porém é maximamente trabalhosa, né? Dá trabalho, leva 2 horas e pouco fazer isso aí, às vezes 2 horas e frequentemente um pouco mais, porque trabalha minuciosamente. Como eu digo, é mais difícil montar um barquinho dentro da garrafa do que fora, né? Então dá trabalho lá, mas para o paciente a reabilitação é bem mais rápida, Vale a pena. vale a Vale a pena. pena. O Guga fez em 2002, continuou jogando. Ele Mais um fez em tempo. 2000 e 2002. Daí, em 2012, botou uma prótese do quadril, porque é um atleta de alto rendimento com uma deformidade grande, semelhante a essa, e trouxe bastante visibilidade para essas patologias aí. Perfeito. Muito. Agora, passando um pouquinho para as cirurgias em gerais, né? Esquecendo o trauma direto, as fraturas, né? Uhum. Esses casos de artrose, artrite, né? O próprio caso de colocação de prótese completa, né? Como que é feita a triagem, né? Porque existe muito esse medo dos pacientes de fazerem, né? Porque a gente mesmo vê os níveis de técnicas que se tinha 15 anos atrás e agora. Hoje é muito menor, minimamente invasiva, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é feita essa triagem. Bom, sempre o paciente vai te procurar porque está com algum tipo de dor ou desconforto, né? Então, basicamente a queixa que se leva em consideração são duas mais importantes, que é dor e limitação da função. Se existe uma restrição nas rotações do quadril muito grande no exame físico, já vê que é um quadril com pouca amplitude das rotações, ele já está condenado a ter uma artrose avançada e provavelmente vai se fazer uma cirurgia de prótese.
Quando existem as rotações mantidas, pouco reduzidas, porém dolorosas, geralmente é caso de artroscopia, como eu falei do impacto femoroacetabular. Mas para colocação de prótese no quadril com restrição da função, se ele já tem restrição para dobrar e esticar, ou seja, sentar e levantar, tá bem ruim mesmo. Agora, para rodar, cruzar e descruzar, é candidato a colocar uma prótese no quadril. A prótese de quadril é uma cirurgia que eu faço com bastante frequência também, e ela já está muito bem estabelecida na medicina desde 1967, quando o John Shirley, na Inglaterra, desenvolveu as que funcionaram com mais sucesso. A técnica cirúrgica dele era bem grande, era uma cirurgia com uma incisão enorme, cerrava 2 lugares o osso para poder fazer, ficava dias internado no hospital, bastante dor e desconforto, mas mesmo assim ela foi considerada a cirurgia do século porque no pós-operatório que evolui muito bem, o resultado é sensacional, traz o maior benefício que tem. No século passado foi considerada a cirurgia do século para a colocação de prótese total no quadril. De tanto bem que ela faz quando era bem indicada. E no começo ela indicava somente para pacientes idosos, porque estava condenado, não havia outro. E com o passar dos anos foi se evoluindo o tipo da prótese, a técnica cirúrgica já passou por várias mudanças e se abrangeu mais patologias e o resultado tem se tornado cada vez melhor. Então, um paciente com restrição da mobilidade, dor e degeneração da articulação, mesmo sendo por displasia ou artrose avançada, eu tenho colocado muitas próteses, o resultado frequentemente é muito sucesso e de satisfação do paciente mesmo. E você imagina assim, quadril é redondo, sustenta o peso do movimento, se ele está com desgaste é como se fosse um pneu, que está careca, a gente troca o pneu. Não é o original de fábrica, é o homem que faz, né? E tem bom resultado, principalmente do jeito que se chega na articulação, né? Tem basicamente 3 vias de acesso cirúrgicos para fazer para essa cirurgia. Por trás, que é o posterolateral ou posterior, que a gente fala, pelo lado, que é lateral, ou pela frente, que é o anterior direto. Eu tenho feito muitas pelo anterior direto, uma técnica europeia, que eu pude verificar em loco lá como é que eles fazem, já faço há 2 anos e meio aqui. É uma vantagem, você faz o corte pela frente, trabalha com raio-x na cirurgia de prótese, não tem, não corta tendão nem músculo, faz divulsionando, então a reabilitação se tornou muito parecida com a cirurgia por vídeo. Apesar de ser uma cirurgia aberta que substitui a articulação, você deixa ela muito parecida com a reabilitação de uma cirurgia minimamente invasiva. De novo, maximamente trabalhosa, mas minimamente invasiva. Qual é o benefício de tudo isso aí? Reabilitação mais rápido, tornando uma cirurgia de alta complexidade e grande porte, com reabilitação de uma cirurgia de pequeno porte. Eu estou bem satisfeito com a técnica, fui recentemente viajar para acompanhar o pessoal fazer isso lá em loco na Itália, mas já tinha ido aqui em São Paulo, vi o Dr. Marco Aurélio também a fazer, e foi a Floripa, etc e tal, e já estamos fazendo há um bom tempo com bastante bom resultado e eu gosto muito dessa técnica pela frente. Então, as cirurgias de prótese que foram consideradas de quadril no século passado, do século pela quantidade e qualidade de benefício de vida, agora a gente conseguiu fazer ela de uma maneira melhor ainda. Ótimo. Não, eu estava prestando atenção porque é importante essa questão da técnica, não só pela inovação que traz, né? Mas também a recuperação, a reabilitação, com a preservação de ligamentos, de Tendões, músculos, né? Isso vai nos proporcionar melhora, né? sim. É muito porque, assim, se você opera pelo lado do bumbum, ali por trás, né, o posto lateral, o pessoal fala posterior para encurtar, você divulsiona o glúteo máximo, você corta os rotadores, trabalha pertinho do ciático e como o quadril dobra para trás e o movimento inadvertido, ela pode sair do lugar facilmente, que é a luxação de prótese. Deixa eu só- Quando se opera pelo lado, que é que eu fazia com mais frequência, até há uns 3 anos atrás, mais ou menos, se corta 2 tendões, ou 1 ou 2 tendões dos abdutores do quadril, então tem uma sensação de fraqueza que persiste por muitos meses e difícil até voltar. A sensação que a perna está frouxinha. Isso acontece na outra também. Pela frente, como a gente divulsiona, os músculos que são inervados pelo nervo femoral eu separo para cá, os músculos que são inervados pelo nervo glúteo inferior eu separo para cá.
Então é um plano internervos e intermuscular. Não preciso serrar, divulsioná-los ou cortá-los. Depois a gente abre a cápsula em V, eu rebato ela para cima, mantenho a cápsula, né? Faz a cirurgia, fecha a cápsula, anestesia em volta, né? É muito interessante porque o paciente mantém a própria percepção, que é a percepção do seu corpo no espaço, Isso mantém mesmo. a força, dobra, estica. É claro que tem um pouco de dor no pós-operatório, fez bastante Sim. coisa, mas é muito menos do que tinha nas primeiras cirurgias do John Shirley, né, no início da. E quando na minha própria formação, durante a minha faculdade ou a residência, que eu via as cirurgias do paciente ficava 5, 7 dias internado. Na época do meu pai, quando ele fazia essa cirurgia, ficava 2 semanas ou mais internado no hospital. Agora é um dia. Melhorou bastante. Eu tô com 2 ou 3 casos de acesso frontal ali, né? E também elas falaram. Elas ficaram surpresas pela o quão rápido elas ganharam alta e o quão rápido elas conseguiram iniciar a fisioterapia. Eu tô com uma paciente em comum, a Gisele, ela fez prótese dos dois lados. A primeira ela fez em Curitiba, não gostou tanto, e a segunda ela fez contigo. A segunda ela falou assim: Olha, João, a segunda já tá melhor que a primeira. Então tu vê a diferença, né? Sim, bom, como muitos já sabem, já que nos conhecem do canal, né, da Articulamente, eu trabalho com a parte de pélvica, né, fisioterapia pélvica, e é muito, pelo menos eu observo muito essa parte do quadril, né, até porque é parte fundamental, e até agradeço isso você ter falado do trabalho de força, porque músculos fortes nos membros inferiores, eles preservam o assoalho pélvico e músculos fracos, eles conlevam à disfunção do assoalho pélvico, acarretando aqueles problemas que já foram relatados em um outro podcast, né? É importantíssimo as pessoas entenderem também essa questão de que a atividade física, né, observando as limitações que possam vir a ter, levem também a uma boa reabilitação, é perfeito. E agora, escutando essa intervenção cirúrgica, né, nos leva a também promover, vai e faz uma avaliação um pouco mais criteriosa que provavelmente ainda tem, como falou, uma luz no fundo do caminho. Ali podemos achar melhor resolução para você poder ter um retorno à atividade como tinha, né? Especialmente homem, né? Que eu trato mais e o que eu tenho percebido que a parte do quadril eles também deixam para fora. Só na hora do futebol, né? Que estão ali, mas eles não percebem que com o tempo isso vai dar, pode vir a dar pelos desgastes naturais, né? Mas não temos aquela questão, eu vou fazer uma avaliação. Não tem, ainda não temos essa cultura, né? Não, eles não vão mesmo, é difícil. Então, e a Só Difícil. quando a mulher manda. e agora os Ou que quando estão não vindo consegue trabalhar. É os que isso estão aí. vindo para mim, eu que estou motivando, e eles estão indo porque eles entenderam a importância do fortalecimento muscular que envolve todo o quadril mesmo. Realmente, parabéns. Eu acho importante, assim, fazer, às vezes até é chato, mas musculação, não para ficar bodybuilder, etc e tal, mas você vai envelhecer melhor praticando musculação, cara. Exercício de Exato. força. Isso aí não há dúvida. E diferente do que as pessoas pensam, né? Ah, porque eu tenho que ir pra academia todo dia e ficar 2 horas. Não, Não, cara, não. 40 minutos tu consegue fazer um treino bem bacana. É, É só tu não ficar no celular, não ficar conversando, é. treina certinho ali, ó. Tudo de bola. Usa o celular só para ouvir a música. Só, e Exatamente. pronto. Ô, Grazi, coloca aquela foto de raio-x, de prótese ali. E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho em relação a essa durabilidade dessas próteses, né? Uhum. Existe um tempo, claro que vai depender da forma como a gente utiliza ela, né? Sim. Mas existe um tempo e após colocar ela, a gente tem que ter um cuidado específico. Como que funciona as primeiras semanas após a cirurgia? Bom, sim. Isso é uma ilustração de uma prótese total de quadril. Então, à esquerda tem uma radiografia de uma cabeça do fêmur com alterações. A gente chama lesões na cartilagem, essa de artrose, semelhante a uma bola de golfe, ela é toda furadinha ali, né? Esse quadril está gasto e no outro lado a gente tem a imagem de uma substituição articular, que é a prótese total de quadril.
E o objetivo dessa cirurgia, de novo, é melhora da dor e movimentar melhor do que se faz. Evidentemente, tem alguns cuidados no pós-operatório. A gente tem um protocolo, a gente está implantando ele mais no Hospital da Unimed, que é o que eu mais trabalho atualmente, chamado Fast Track, que significa corrida rápida ou protocolo acelerado. O paciente frequentemente, sempre tem que usar meias elásticas de média compressão abaixo do joelho. Beleza? Então, se faz uma cirurgia de coluna, pelve, quadril, joelho, perna, você usa meia de compressão para evitar trombose, porque, queira ou não queira, há uma certa restrição do movimento e pode ter. Usa andador ou um par de muletas, por quê? Se você opera o ombro, por exemplo, você usa uma tipóia para se reabilitar. No quadril tem que usar andador, bengala, muleta, alguma coisa para substituir. Começamos com exercícios muito precoces, pós-operatório imediato, os metabólicos, isométrico de quadríceps e flexão do quadril assistida, de acordo com a tolerância da dor mesmo. Você tem que ter cuidado na amplitude de movimento, sempre o médico vai explicar, deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Ele vai orientar exercícios mais precoces possível por isso. A gente tem que cuidar da ferida pós-operatória, então nesse protocolo eu evito que o paciente mexa no corte em casa e não pode molhar no banho, a gente troca ou vai em casa trocar, porque é importante muito cuidar da ferida. Algumas infecções pós-operatórias, que são complicações graves, podem vir de fora para dentro, e geralmente é isso que acontece, né? Uma mão contaminada, etc e tal. Mas do jeito fast track, a gente deixa o paciente um dia internado, vai com todos esses cuidados, faz uma visita pré-operatória no hospital com a enfermeira da infectologia para buscar outros focos infecciosos, desde dentário, urinário ou infecção de pele, tem que estar íntegro. Ele passa uma pomadinha no nariz 5 dias antes da cirurgia para descolonizar as bactérias da pele. Incrível, né? Passa o nariz, Olha mas... só. E ganha um sabonetinho para tomar banho em casa, se a gente conseguiu implementar aqui, Uhum. que é clorexidina, é um degermante, lava o quadril 2 vezes antes para chegar bem limpinho do lado certo. Depois de feita essa cirurgia, ele ganha tudo por escrito, mas a gente lê junto e explica mais uma vez os exercícios que faz em casa precocemente, como cuidar da ferida e como caminhar com andador. Só vai para casa depois de feito o curativo, banho tomado, andado com andador, ou muletas, feito as fisioterapias e com a receita em mãos, né? Mas é já no dia seguinte, bem frequentemente. Em relação aos cuidados de rotação externa, como que a gente consegue lidar com isso? Então, a rotação externa ela deve ser principalmente cuidar, ou seja, cruzar e descruzar. Depende muito de se é uma se o paciente tem um tônus muscular bom, se ele tem uma doença neurológica que está afetando também a coordenação, se ele tem tônus muscular legal, depende da via de acesso da cirurgia, se é uma cirurgia primária, se é uma cirurgia de revisão e o implante que foi colocado. Então, mais do que rotação, sim, alguns cuidados com a flexão. A gente evita a flexão maior do que 90 graus, que é até mais do que a função necessária, mas se rodar o quadril na flexão é pior ainda, joia? Então, se você dobrar e cruzar o movimento de não calçar um sapato, às vezes é prejudicial, depende muito do tipo de cirurgia realizado. Mas a gente indica individualmente aos pacientes, é claro, tem um protocolo que abrange todos, mas dependendo de cada caso, a gente fala, às vezes o Uhum. paciente tem uma sequela de um lado ou uma doença neurológica, então são cuidados individualizados, mas nunca os extremos são bons. Extremo de rotação externa, que é cruzar a perna, extremo de rotação interna, que é sair do automóvel, ou então extremo de flexão, que é mais do que 90. E você tem que cuidar dos extremos, principalmente nas 2 primeiras semanas e até uns 2 meses, mais ou menos. Eu vejo que as pessoas têm o. Na cirurgia de quadril ainda não é tanto, né? Mas eu noto que as pessoas acham que vão fazer a cirurgia do quadril e vão na outra semana ficar 100%. Mas existe um tempo de reabilitação, né? Sim. Por quanto tempo, mais ou menos, geralmente você faz o acompanhamento até dar alta para esse paciente? Aí que tá, na prótese eu não dou alta, cara. Vai ter que ficar vindo uma vez por ano até onde nós dois pedir os BET, porque uma vez ao ano a gente tem que radiografar e acompanhar o desgaste e a mobilidade do implante, né? É um implante definitivo, então, voltando bem ao conceito bem fundamental da medicina.
A artroplastia é para a colocação de uma prótese. A prótese ela substitui um órgão ou uma função. Substitui. O material de síntese, que é, por exemplo, usado nas fraturas, ou, né, ela vai manter um fêmur ou um osso no lugar e pode ser retirado sem prejuízo da função. A prótese não. Então, como é bom ver o quanto ela está durando e o quanto houve de desgaste, a gente tem que acompanhar pelo menos uma vez ao ano, é o mais prudente, né? Fazer raio-x e ver se houve desgaste ou não. Porque a prótese gasta, não dura para sempre. Você já tinha perguntado, até esqueci de levar adiante, mas o desgaste do implante depende. Se eu fizer a mesma cirurgia, a mesma técnica num paciente de 120 quilos e num de 60, é quase certo que o de 60 vai durar mais, né? Porque tem menos carga, vai ter menos desgaste dos componentes, né? E se eu fizer, depende também do tipo de implante, o encaixe, se é cerâmica, cerâmica, cerâmica polietileno, metal polietileno, depende do encaixe dessas duas estruturas ali. Então varia, a gente espera que dure 20 anos, se der mais, se der um pouco menos, troca as partes que gastaram. Uhum. Não, e é importante saber dessa frequência de observação, porque no caso assim você diz, não, tem que voltar, mas acredito que tem um paciente que não volta. Tem uns pacientes, a gente chama paciente Copa do Mundo ou paciente olímpico, Uhum. que vem de 4 em 4 anos. Assim. Mas ele vai te procurar uma hora, eu Ou a tenho cada Uma hora duas, vai tem procurar. um que veio a cada 2 Olimpíadas agora. É legal. Ô, Grazi, eu acho que tu abre as imagens ali que ele. Tem mais imagens da pastinha que ele mandou pra gente. Antes da gente encerrar, pra gente ir mostrando. Tem um videozinho também legal. Ah, é verdade. Mas assim, qual foi um. Tem alguma história assim que tu possa contar? Alguma história que tu achou muito legal? Alguma história peculiar? Algum paciente assim meio. Bom, teve uma muito engraçada, que é um engenheiro engraçadíssimo, muito querido. A gente adotou umas normas, uma checklist. Ah, coisa um pouquinho. Essa é boa. Esse caso é um caso de uma prótese total de quadril feita pelo acesso anterior direto, né? Uma paciente com uma artrose muito severa, anos de evolução, ela vem de fora até, não é daqui de Joinville. E aí são incrivelmente 7 horas após a cirurgia, cara. Não Olha é? só. Tá? Então não é no dia seguinte, é no mesmo dia. Eu fiz a cirurgia dela de manhã, de noite eu estava no hospital, tô até com o scrub do hospital ali de trabalhar. Eu fui vê-la, daí já botei ela para andar, já tinha caminhado, então a gente tem esse protocolo que é o Fast Track, ela se incluiu nele, então a idade não é um limite, ela é uma senhora já idosa, né? Daí nesse vídeo eu até gosto dele porque a gente vê, a paciente está com andador é mais seguro que muleta, principalmente para pessoa da idade, principalmente para mulher que tem menos força no braço. Ela está com as meias de compressão, a gente usa para evitar trombose, né? E ela já está andando, tem bem menos dor, é claro, tem o efeito do bloqueio anestésico que eu faço logo antes, depois da cirurgia, e ela está sentando fora da cama, uma cadeira firme, eu acho melhor. Feliz da vida, que bom que Deus ficou tudo bem. Olha só que legal. Acho que tem que fechar esse vídeo. Essa é uma imagem de um DHS à direita. É um paciente que eu operei há uns 14, 15 anos atrás, de uma fratura estável transtrocanteriana. Essa é uma osteossíntese, porque eu posso retirar esse, não é necessário, mas ele pode ser retirado e o fêmur já vai estar curado. Do outro lado tem uma fratura, você percebe aqui, Uhum. uma fratura impactada. Então, às vezes, a gente tem o mito que quebrou, não mexe mais. Não é como cortar os cabos de uma ponte, não.
Essa fratura é uma fratura impactada, é como uma bola de sorvete numa casquinha, você afundou a bola na casquinha, tá? Quebrou, né? Então, tem uma fratura por osteoporose já numa paciente idosa. Tá vendo? Esse é um quadril com artrose, uma artrose avançada à esquerda, o espaço entre os ossos está reduzido aqui, tem um cisto periacetabular, do outro lado tem a mesma coisa, É menos mesmo. grave, e a causa é uma congruência não esférica, a cabeça do fêmur é maior do que precisava. Vai? Então ela promove esse desgaste, isso é uma artrose secundária ao impacto femoroacetabular CAMI. Não foi operado por vídeo antes. Ah, tem mais um achado aqui, tem cirurgia de hérnia inguinal, aquela tela que põe para hérnia na virilha ali também, essas bolinhas aqui. Beleza? Isso ali é um quadril com uma prótese não cimentada, cerâmica poli. Do lado direito tem uma prótese totórica feita pelo acesso anterior direto de novo. Eu tenho preferido, sempre que possível, usar prótese sem cimento. Quando o osso é muito frágil, a gente tem que depender do cimento para expandir para que a prótese fique fixa. Nesse caso é sem, e é o tipo de implante que eu gosto, se possível, eu prefiro usar ele, com essa técnica mesmo. A gente tem que deixar o mais simétrico possível um lado do outro, em termos de comprimento e largura, mas também tenha em mente que nunca a gente tem um lado simétrico igual ao outro, né? Meu lado esquerdo é diferente do direito e de todo mundo, né? Mas enfim, deixamos o melhor possível. Sempre é bom avaliar com uma radiografia de pelve inteira, nunca só um quadril. Você tem dois quadris, olha um e compara um com o outro. Essas... Queres terminar a história? Ah, é. Então, o engraçado é que o engenheiro, cara, muito bom. Acho que as pessoas têm um bom humor, um bom astral, assim, vivem melhor por mais tempo. A gente sempre pede para o paciente, assinale com o círculo, a caneta, o lado a ser operado. Ele mesmo em casa faz, quando não faz, o médico vai lá e faz. A gente fazia antigamente um X, né? Mas o X deixa você na dúvida. Isso faz parte para a gente não operar o lado errado, certo? Nos hospitais de bom nível tem várias vezes a mesma pergunta. Então a gente fazia o X antigamente, o X eu não sei se é para operar ou se não é. Vamos fazer o círculo, mas os caras não fazem. E nos Estados Unidos faz yes e no. Mas aqui o nosso engenheiro queridíssimo chegou, fez um pontilhado assim, desenhou uma tesoura e escreveu corte aqui. Destaque. Aí eu tirei uma foto assim, mas, cara, eu fotografei, eu não mandei para você, mas eu fotografei, porque, cara, essa foi a mais engraçada que eu já vi. Cara, bom humor, tudo feio, graças a Deus, tá tudo muito bem, tá feliz da vida. Que legal. André, a gente agradece muito pelo convite, pelo você ter aceito o convite, Tá, né? pô, certamente. Vou deixar você fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Pô, eu tô muito agradecido por me receberem, é legal, é um assunto que eu adoro falar, então dá muito pano para manga mesmo. É, quadrilzinho, eu gosto de dizer que é um pneu de automóvel, redondo, sustenta o peso e dá movimento. Às vezes tem que recalibrar o pneu, às vezes tem que recauchutar, às vezes tem que trocar. E às vezes ele fura, também tem que remendar. Então fica fácil de entender isso. É evidente que para se viver mais saudavelmente, exercícios físicos frequentes, porém sem extremos, cara. Sem extremo de movimento. Você não precisa deixar encostar o cóccix no chão para fazer um agachamento. Você não precisa levar o joelho no nariz fazendo um leg press. Você não precisa se acabar até quase desmaiar pulando o caixote. Faça moderadamente e faça para sempre. A história da lebre e da tartaruga é real. A lebre dá tiro de 100 metros e chega depois que a tartaruga que ficou, que é o mascote de vocês aí, que vai devagar e vai sempre, né? Então, mantenha um quadril saudável, com um exercício frequente, comendo bem. No país a gente ainda consegue comer bem de tudo, cara. E se deu algum problema para entrar e sair do carro, cortar a unha do pé ou deitar de lado, aí procura um cirurgião de quadril que a gente vê o que dá para fazer. Perfeito, muito bom. Mais uma vez também agradecer ao João o convite para participar. Uma área que também me cativa muito, né? E pela especialidade que eu já sigo de terapias manuais com quiropraxia e depois com a fisioterapia pélvica e encaixa muito com aquilo que realmente gostei muito de acompanhar e até dos relatos que você fez, até porque agrega até a minha conduta. Muito, muito obrigado, doutor Moura.
E mais uma vez, João, muito obrigado aí para participar. Pessoal, quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo pela Clínica Fisioform. Se você já operou o quadril, precisa operar, tem alguns sintomas, comenta aí o que você está passando. Eu vou deixar o link do site onde o Dr. André trabalha, né? Você pode entrar lá no site e se precisar estar agendando uma consulta com ele, né? E muito obrigado até aqui. Obrigado, pessoal.